respiratório, quanto também dores de cabeça causada por sinusite, por rinite, né, pela aquela gripe recorrente que você fica com aquela sensação de estar com a cabeça pesada. Temos também o cravinho, que nós não utilizamos como óleo essencial, mas utilizamos na forma de chá, que é o que eu vou poder ensinar agora. Peraí, os cravinhos com chá. É cravo da Índia, aquele cravinho que a gente usa no bolo, né, e que também usa, que é muito bom para halitose, ou seja, aquele hálito ruim, né, que você Então ter ali no bolso é interessante. pode ter sim. Agora só tem que ter um cuidado daquelas pessoas que têm a pressão alta, Opa, que já usam medicamento para pressão, que não pode estar utilizando muito cravinho, como também não pode utilizar muito gengibre. Cuidado, viu, galera? ele aumenta ou diminui Aumenta a pressão? aumenta a pressão. Gengibre? Isso. Ah, vou pegar uma balinha de gengibre porque eu tô aqui com. Muita gente vai nessa história de automedicação. Pois é. Aí ele vai lá e compra uma. Ah, quer dizer que a balinha de gengibre, que Sim. é inofensiva, entre aspas, que ajuda em tal. Isso já é comprovado cientificamente, mas eu senti comigo, né? A minha pressão ela oscila muito pela vida estressante de corrida que eu tenho, e eu fui comer uma bala de gengibre por conta da minha garganta. Quando eu prestei atenção, eu comecei a sentir o coração acelerado, né? Eu digo, meu Deus do céu, não tenho um problema cardíaco nada, o que será isso? Não tô nervosa. E depois eu fui perceber, já na segunda balinha que eu utilizei, né, que foi realmente a bala de gengibre. Muita gente utiliza isso. Bem, vamos aqui. Um tema ainda é. Eu perdi algumas amigas com lúpus, que é uma espécie de câncer, para se dizer. É uma doença também que mexe com a imunidade, né? As pessoas utilizam muito corticoide para sobreviver e infelizmente a gente não pode nem utilizar chá com esses pacientes. Então, como Né? a fitoterapia pode ser utilizada de alguma forma? Óleo essencial ajuda muito, porque todo paciente que tem o lúpus, primeiro ele não pode tomar sol, né? Ele não pode. Ele até por conta da própria medicação e pela doença. Eles estão, por terem a imunidade o tempo todo baixa, eles pegam um resfriado muito facilmente, né? Eles sentem muitas dores no corpo, nas articulações. Então a gente pode trabalhar óleo essencial. O chá a gente já não pode por conta do problema renal que eles também desenvolvem, né? Mas o óleo essencial é muito eficaz para eles, porque eles vão inalar e não vai ter problema para eles. Vou colocar na pauta fibromialgia. Vamos lá. Onde é que pode se. É óleo essencial também? O que você vai utilizar? Que são dores terríveis. Terríveis. Muita gente nos ouvindo agora que tem fibromialgia. Isso. Já está se fazendo um trabalho com a cannabis sativa, né? Que todo mundo conhece como a maconha, mas a gente não fala esse nome, sim cannabis. Ela já foi liberada pela Anvisa para ser utilizada na forma, né, farmacêutica. Provavelmente vai ser comprimido, cápsula, ainda não se verificou como será, mas vai ser vendido em farmácias. As farmácias comerciais passarão a vender a cannabis também para fibromialgia. Na verdade, já tem uma empresa que, até no Facebook isso tem saído muito, eu já repostei isso, onde vai ser em plastos, né? Vai ter um adesivo para se colocar no local que dói. Então vai ser liberado um óleo. Isso é uma coisa muito recente, maravilhoso, né, recente. Então assim, vai ser maravilhoso porque quem tem fibromialgia sente dores, né? E esse óleo essencial da cannabis que vai liberar através, né, desse adesivo vai ser maravilhoso. Poxa, então a gente falando de cannabis sativa, poxa, quantas plantas ainda estão guardado com suas essências guardadas que a gente ainda não consegue. Muitas, e olha. Nós estamos num Brasil que tem uma biodiversidade absurdamente grande. Olha, nós temos uma planta chamada Ora Pronobis, né? Que já vi falar. Maravilhosa, maravilhosa. Pessoal, quem quiser utilizar Ora Pronobis, que é uma planta que ela é característica da região sudeste, mas ela é cultivada em qualquer lugar, qualquer clima. Eu recebi, mas eu não consegui, eu plantei inclusive, É porque de repente a forma como tu plantou, o solo, né, isso interfere muito. Mas depois eu te dou essa orientada para que a gente possa fazer com que ela cresça. Onde ela vai ser importante a utilização Você pode colocar dela? no jarro, né? Ou então num local que você saiba que vai ter num momento. Pega sol ou não pega sol? E tem que pegar sol, tem sim, que tem que pegar sol. Então foi isso. Ela é uma planta que ela não tem problema com clima, né? E que nem com solo. Então é muito interessante por conta disso. E aí a gente pode falar um pouquinho dela, que é muito importante também para essas pessoas que têm lúpus. Ela é uma planta anti-inflamatória, é uma planta cicatrizante e também é uma punk. O que é isso?
são plantas alimentícias não convencionais, ou seja, você pode utilizar a Ora Pronobis, as flores da Ora Pronobis e as folhas como salada. Pode utilizar como salada? Pode, tanto na forma de chá, quanto também na salada. Então ela vai ter o mesmo efeito e ela é maravilhosa, maravilhosa. É uma planta que ela é conhecida como rogai por nós. Por quê? Porque os padres, né, descobriram que eles cultivavam no quintal fazendo as orações. Né? E aí o nome da planta é Ora Pronobis, é por conta disso, né? Rogai por nós. Estamos conversando com a doutora Kaline, que é exatamente uma... Eu falo sempre do projeto, até para que outras pessoas se envolvam também com isso, porque, na verdade, é um compartilhamento de ideias e procedimentos que acontece pelo Maranhão no Farmácia Viva, esse é o nome correto? Isso, Farmácia Viva Hortos Terapêuticos. Hortos Terapêuticos. Então, ela está à frente, coordenando esse projeto, que a gente já sabe foi uma inspiração que vem desde lá de Terezinha, professora Terezinha, querida professora. Bem, vamos colocar outra... A gente fala... Então, quer dizer, só para fechar essa história do lúpus, quer dizer, o lúpus é uma doença que está ali, então, o que se for colocar é para fazer, digamos, que você possa ter a imunidade. Imunidade para que você tenha uma vida um pouco melhor. Porque eu conheci pessoas que tinham lúpus, e que já, inclusive, faleceram, que não tinham força nem para falar. Impressionante como é que ele... que vai exaurindo as forças vai da destruindo, né, as células, o organismo fica muito debilitado. Então a gente pede que utilizem óleos essenciais, tem que ter um acompanhamento, a gente precisa acompanhar esse paciente. Nós, farmacêuticos, que trabalhamos com a fitoterapia, com óleo essencial, que é a aromaterapia, né, que trabalhamos com todas as terapias integrativas, a gente precisa ter o acompanhamento desse paciente, porque ele tem muitos altos e baixos. Então é uma coisa que a gente não pode dizer, tome isso, utilize isso na pele. Não, a gente tem que acompanhar, até porque a pele de quem tem lúpus é muito sensível também, né? Então a gente tem que acompanhar. Bem, quando eu estava começando em rádio, já faz quase 40 anos, eu trabalhei na Rádio Educadora com comunidades eclesiais de base, então dava dicas, eu era um estudante de farmácia do segundo período, então não tinha muita formação. Então eu comprei um livro que chamava Onde Não Há Médico, nunca me esqueço, um livro de capa verde. E ali eu via uma série de coisas, da orientação para o pessoal que estava distante, que não podia, por exemplo, na área de ginecologia, que as mulheres não podem chegar muito. E lá me chamava a atenção de algumas coisas simples que poderiam ser feitas, por exemplo, para fazer um asseio de mulheres. Fala-se muito, a indústria de cosméticos no Brasil fatura bilhões por ano, mas eles davam lá dicas assim, simplesinhas, porque hoje existe sabonetes de não sei o que, um monte de que às vezes atrapalha. Eu queria colocar isso na pauta, porque eu sei que 55% dos ouvintes do Reparo Difusora são mulheres. O meu Instagram perguntam demais isso. Então vamos colocar isso na pauta? Vamos lá. Como é que fica fazer um asseio? Afinal, quando existem mitos, não, porque eu vou usar um sabonete de não sei o que tem odores. O corpo não tem os seus próprios odores, doutora? Precisamos ter, né, aquele odor característico, né? Kaline, eu não quero que tenha cheiro de xixi. Tem que ter. Você não pode... Primeira coisa que eu queria aproveitar. Isso até o meu ginecologista fala. Não podemos utilizar esses sabonetes líquidos íntimos, né? Toda hora. Cada vez que você tomar banho, você retirar o teu pH, a proteção. Da tem mucosa. O pH de proteção ali. Sim, claro. Então você não tem que estar lavando toda hora. Você toma banho pela manhã e durante o dia você pode utilizar um lenço umedecido, mas apenas, né, superficial. Porque tem gente que faz mesmo a limpeza porque não quer aquele odor, passa o dia todo ali trabalhando. Superficial. Faça o xixi, né? Mas você tem que somente fazer aquela limpeza superficial. Você está me pra dizendo não tirar a proteção da tua nada mucosa. está por acaso, então você está me dizendo. Então existe uma mucosa que tem um Sim. pH que é uma proteção ali. Uma proteção. Para possíveis ataques de algum tipo de germe que vá para aquela região ali. Exatamente. Então, assim, existem plantas que nós podemos utilizar que elas melhoram o processo inflamatório que todas nós mulheres acabamos tendo, né? Principalmente no ciclo menstrual, a gente tem muito isso. Um exemplo, a aroeira. A aroeira é uma planta poderosa que é muito utilizada nas ISTs. O que é isso? Infecção sexualmente transmissível, que antes era chamada de DST, né? Doença sexualmente transmissível. Então, assim, por que mudou? Porque são muitas infecções. Se abre portas para infecções. Então, você pode utilizar, né, a aroeira fazendo o banho de asseio. Todos os dias, pela manhã e ao deitar. Então, o que vai acontecer? Protege a mucosa vaginal. O homem também pode fazer, sem problema nenhum.
né, vai eliminar algumas sujeiras e sujidades e o processo inflamatório vai diminuir 70%. Então, fica aí a dica que é importante. Eu quero voltar ainda para a história dos... você está falando aqui são as PICs, né, que são as práticas integrativas e complementares do SUS. Do SUS, que já existe, gente, isso já existe na prática. Você fala de aromoterapia. Eu ainda me lembrando da história da erva, do chá de erva cidreira, né? Que você falava aqui que o aroma é que vai gerar as ações, né, para reduzir e tal. Então, até onde pode se utilizar? O Vini está dizendo assim, quer dizer que então, se eu pegar esses óleos, isso aí vai curar um monte de coisas? Existem ações específicas em determinadas doenças? Até onde a gente vai com esses óleos que você fala? Boa pergunta, Robson. Assim, todo mundo hoje está usando óleo essencial, né? Estão usando marcas, não estão tão preocupados com o efeito daquele óleo essencial. Primeiro, existem marcas maravilhosas que estão aí no mercado, né? Não cabe a gente falar, mas todo mundo conhece essas marcas famosas. Eu trabalho com 3 delas e sempre indico para os pacientes, né? O óleo essencial, ele precisa, né, ter um registro. Ele não pode ser utilizado de qualquer forma. O óleo essencial, ele é utilizado também, né, por conta desse aroma maravilhoso que ele libera. Existe ele na forma de spray, né? Tem que pode melhorar o ambiente, né? Melhorar a tua respiração com aquele spray, você colocando ali no quarto, você vai respirar melhor e até nesses resfriados que a gente tem vivido agora nesse tempo chuvoso, melhora muito. O alecrim é uma planta aromática, né? A alfazema é uma planta aromática, né? Nós temos plantas que ajudam até no emagrecimento, que pode ser utilizada as gotinhas de acordo com o peso, hein, gente? Você não vai utilizar um óleo essencial de qualquer forma, né? Você vai usar gotas de acordo com o teu peso, ou seja, uma gota para cada 20 quilos, né? Então, no máximo são 5 gotinhas que você vai utilizar, né? Que você vai colocar na água. Aí você tem que deixar absorver um pouquinho, você põe na boca, segura um pouquinho depois que você vai ingerir. Mas detalhe, Robson, não são todos os óleos que podem ser ingeridos. A maioria deles é para uso tópico, mas que são extremamente eficazes. A história dos óleos. Bem, muita gente está saindo de casa agora, nervoso, tenso, teve uma discussão, tá. Vamos voltar sempre à história da pressão alta. A gente esteve conversando aqui sobre os próprios processos mentais, às vezes são desencadeados diante de uma circunstância extrema, de estresse, enfim. Se você tivesse que indicar alguém, olha, minha pressão está sofrendo alterações, eu tenho uma vida estressada, professores, por exemplo, a gente vai colocar esse tema na semana que vem aqui, que é saúde mental aqui no programa. E tem muitas atividades que estão, inclusive radialistas e jornalistas que vivem também sob pressão. Agora mesmo estava conversando com o ouvinte, não, porque vocês estão aí querendo, quando falo de uma coisa, vocês estão querendo defender as empresas, e eu estou tentando explicar para ele que nós estamos em Estado de Direito. Então, quando você fala alguma coisa que não é correta, você sofre. Então, a gente está sob pressão. Nesse momento, tem um ouvinte aqui me dando uma pressão mais tranquila, muito educado, por sinal. Mas é assim. Então, nós vivemos, diz que nós somos uma das profissões, radialistas e jornalistas, a gente vive sob pressão e de vez em quando, a minha que eu diga, a minha fica oscilando e tal. Então, o que fazer? Qual é, digamos, a planta que pode, eventualmente, nos socorrer mais rapidamente? Bom, o estresse é o maior causador, né, de alteração da pressão arterial. Primeiro, você tem que procurar um médico, tá, gente? A gente tem usado muita planta, muito fitoterápico, né, esses óleos. Ah, não, vai melhorar porque fulano ciclano disse que melhora. Primeiro você tem que saber por que tua pressão está aumentando. É só o estresse? Você está desenvolvendo um problema cardíaco? Você está tomando uma medicação que está aumentando a tua pressão? Existem antibióticos, que são os antimicrobianos, que alteram a pressão arterial. Você de repente está fazendo uso e pode, né, sentir uma leve dor de cabeça e seja a tua pressão alta causada por essa medicação. Como também temos medicamentos que baixam muito a pressão, exemplo é a dipirona, mas que também trazem muitos efeitos colaterais. Então é importante a gente ver muito esse lado. Mas, generalizando, eu sempre gosto, né, de indicar a planta passiflora, né, que é o passiflorine,
que vem das umidades florais do maracujá, você fazer o chá. Você pode comprar na forma de sachê ou comprar um pacotinho e fazer o seu chá. Tem também as cápsulas de cava-cava, que tem que ser utilizada também com muito cuidado e evitar o sol quando faz uso dela. E tem uma planta que ela é muito boa até em casos de depressão, que é o hipérico perforato, que é o nome é hipérico, né, que você pode também utilizar, que é maravilhoso. Você dorme, relaxa, amanhece muito bem. Mas a dica de hoje é interessante, o Passiflora incarnata, que é as umidades florais do maracujá. A Iracema, que é cobradora, inclusive vive sob pressão, mas ela está querendo perguntar aqui, ela vive sob pressão, porque quem trabalha hoje é profissão perigo. Nossa, perigo mesmo. Pessoal de aplicativos também, eu encontro com muita gente, taxistas, eles sabem, eu já ouvi cada história de taxistas me contando, Raul, você foi assaltado tantas vezes aqui, já me colocaram no porta-malas. Então eles vivem também sob pressão. Algumas profissões viraram, tudo isso a gente vai colocar em saúde mental na semana que vem aqui, gente. Aí ela está dizendo, mas e pressão baixa? Porque tem gente que vive desmanhando por aí, pelo caminho. Logo saber a causa da pressão baixa, né? Pode ser uma anemia. O princípio é esse? Sim, você pode estar com uma anemia, né? Alimentação errada. O próprio estresse também pode baixar a tua pressão. Ah, pode ser fazer o inverso? Pode, ao contrário. Se você tem tendência a ter pressão baixa, o estresse pode fazer passar mal e baixar ainda mais a pressão. Só que os casos mais relatados são de pressão alta, quem está estressado, né? Mas aí no caso dela é bom verificar se ela fazer uns examezinhos, saber como é que tá o colesterol, triglicerídeo, né? Tem que saber como é que tá a rotina dela, a alimentação dela. Mas eu indico muito gengibre. Tomar um chazinho, 2 rodelinhas finas do gengibre, coloca ali por infusão em 3 xícaras de chá de água e você vai tomar ali aquela xícara sem adoçar logo que acordar, né? Que ela ajuda a dar uma estabilizada na pressão, aumenta a pressão um pouquinho. Tempo estourado pra gente por hoje. A Kaline tem uma agenda meio maluca, mas me prometeu, pelo menos a cada 15 dias, pelo menos, a gente vir por aqui. Aí você pode mandar aqui pra gente, pro repórter, perguntas assim, simples como a da Iracema, porque muito me lembrei, da última vez era para falar sobre pressão baixa. Muita gente fala de pressão alta, mas eu conheço pessoas que desmaiam. Já trabalhei com profissionais que desmaiavam. O que houve? Aí tem que ver se a dosagem hematócrito dele tá legal. Isso, tem que ver como é que tá. Aí sim, usar o chá pode, mas vamos primeiro saber o que tá acontecendo, a causa disso tudo. Até a próxima. Obrigado. A gente vai pro intervalo, o repórter volta já. Poxa, passou, eu colhei pra ali 8h30. Rapidinho mesmo.